A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja com todos nós, queridos e amigos, queridos irmãos. Hoje nós vamos mais uma vez meditar, aproveitando a sugestão do presente diário no dia de hoje, para falar sobre o vai e vem humano. E usamos como texto básico as Escrituras Sagradas do Salmo 78. Veja o que diz a partir do versículo 32. Com tudo isto, ainda pecaram e não deram crédito às suas maravilhas. Pelo que fez que seus dias se consumissem na vaidade e os seus anos na angústia. Hipocrisia e insinceridade, apesar das misericórdias de Deus. Quando os punia com morte, então o procuravam. Voltavam e de madrugada buscavam a Deus. E se lembravam de que Deus era sua rocha, o Deus Altíssimo, seu Redentor. Todavia, lisonjeavam-no com lábios e com a língua mentiam para ele. Porque o seu coração não era reto para com ele, nem foram fiéis à sua aliança. Mas ele, que é misericordioso, perdoou a sua iniquidade e não os destruiu. Antes, muitas vezes desviou deles o seu furor e não deixou despertar toda a sua ira, porque se lembrou de que eram carne, um vento que passa e não volta. Estes são apenas alguns dos versículos do Salmo 78, que na verdade fala sobre o vai e vem humano. Por que vai e vem humano? Presta só atenção, nós seres humanos temos muitas incertezas e muitos vacilos na vida. Como, por exemplo, um dia alegre, um dia triste. Homens juram fidelidade e depois esquecem. Homens muitas vezes não têm condições de serem confiáveis, porque mudam repentinamente. O texto de hoje mostra exatamente esse vai e vem humano. O vai e vem humano é a instabilidade da natureza humana, natureza pecaminosa, natureza decaída, natureza depravada, natureza corrompida, que não tem constância nas coisas do bem, realmente não tem constância nas coisas do bem. Sabe, eu fico sempre a lembrar que num domingo uma multidão gritava saudando Jesus que entrava na Jerusalém. Bendito que venha em nome de Davi. E na sexta-feira, crucificam. Certamente era basicamente a mesma multidão. Como as pessoas são volúveis, como as pessoas mudam de opinião. Com certeza você tem passado por essa experiência e se decepcionado com muitas pessoas. Eu já encontrei muitas pessoas que disseram assim: quando eu casei, pensei que era um príncipe, depois descobri que é um sapo. Isso tem na experiência tanto de homens como de mulheres, não só nas experiências matrimoniais, mas também nas relações interpessoais, em todas as áreas. Em todas as áreas. Nós decepcionamos e nós somos decepcionados também. Por quê? Porque a nossa natureza é desse jeito. Então, esse último versículo que eu li, que é o versículo 39, diz assim: porque se lembrou que eram carne, vento que passa, como o vento que passa e não volta. É efêmero. Quem é que é assim? O ser humano. Quem é que se lembrou? Deus.
Em que situação? Na situação do povo de Israel. No Salmo 78, que eu estou lendo, que é constituído de vários versículos, mostra exatamente quantas e quantas milagres, quantas e quantas maravilhas Deus fez para com o seu povo. E muitas vezes, no mesmo dia ou no dia seguinte, pareciam que ele não era aquele povo. Era já desconhecido. Parecia que nem conheciam Deus. Faziam promessas e juras e depois estavam novamente em desobediência, um coração empedernido, uma vida inconstante, como o vento sem constância que passa. Assim é o ser humano. E nesta vida, com esse vai e vem, idas e voltas, subidas e descidas, alegrias e tristezas, vida e morte, nessa luta, nessa beligerância de sobrevivência, nós comumente demonstramos muita inconstância nos nossos projetos. Tem pessoas que miram um projeto e depois facilmente esquecem ou abandonam e miram outro projeto e também abandonam. Eu fico lembrando da situação de igrejas, quantas pessoas obedecem ou atendem a um apelo e vão até a frente, faz um voto. Amanhã parece que está na mesma procrastinação de erro. No mesmo vai e vem. Tem gente que vai à frente, como que diz, para se converter várias vezes na vida, porque não tem uma decisão muito firme. Isso é do ser humano. E nós não somos realmente diferentes do povo de Israel, que assim agia para com Deus. Nós não temos realmente essa firmeza. Se você vai ler a história do povo de Israel, nas Sagradas Escrituras, você vai ficar admirado, dizer, mas que povo obstinado, mas que povo inseguro, mas que povo desobediente, mas que gentinha, hein? Sabe, a igreja do Senhor Jesus Cristo, no sentido humano, no sentido de igreja visível, de igrejas como instituição que recebe pessoas, a gente convive com pessoas de muita inconstância, pessoas com muitas mutações, realmente mudam de opinião e decepcionam e se sentem decepcionados. Deus que tenha paciência. Não é à toa que o profeta Jeremias diz que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos. Porque se não fosse a misericórdia do Senhor, que não tem fim, a paciência dele, a ira do Senhor se estenderia de um modo fulminante sobre toda a raça humana. É uma luta, realmente, para nós, mas eu imagino que também para Deus. Que se Deus não se lembrasse que nós somos assim tão vulneráveis, tão instáveis, tão inseguros, Ele teria realmente já há muito nos destruído. Mas o problema é que, não é problema, desculpe, é solução, é que Deus tem uma misericórdia muito grande, muito grande. Na verdade, não quero dizer que Deus passa a mão na cabeça e diz, não leva em consideração. Não, não é assim. Deus leva em consideração, sim. Os nossos pecados todos foram muito caros, muito pesados para quem pagou por eles. Jesus Cristo deu a sua própria vida, deu o seu próprio sangue por nós. Por isso que o apóstolo Pedro diz assim, observe, não foi por dinheiro, não foi pelo preço de ouro nem de prata que fomos resgatados, mas pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Quando eu vejo aquela história do pai que tinha aqueles 2 filhos e o filho pródigo desperdiçou tudo, quando ele voltou realmente achando que não tinha direito.
E é bom mesmo que a gente ache que não tenha direito mesmo, não tenha merecimento. Está correto, correto, não tem mesmo. Mas o pai esperava, o pai recebeu, o pai restituiu aquele moribundo, sim, aquele perdido, aquele pródigo desperdiçador, não apenas de dinheiro, mas de oportunidades, de saúde e de tudo mais. O pai perdoou e o recebeu na condição de filhos, recebendo como filho, fez festa. Deus é rico em perdoar. Por isso, se você tem tido uma vida obstinadamente no pecado e está preocupado com a sua vida eterna, tem mais do que se preocupar. Mas o caminho é o caminho do arrependimento. Arrependimento e fé. O arrependimento é a sua disposição de confessar os seus pecados. Pois se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar de todo pecado e nos purificar de toda injustiça. É assim que diz a palavra de Deus. Por causa do sangue de Jesus, que nos purifica de todo pecado. Por causa da justiça de Jesus, que nos cobre, apesar de não merecermos. Não é pelos méritos, mas por causa da obra de Jesus Cristo. Por isso o homem é salvo pela graça, por presente de Deus, e isso não vem de obras, não vem do homem, não vem de obras ou merecimentos, para que o homem não se glorie. Efésios capítulo 2, versículo 8 e versículo 9, diz exatamente assim. É obra de Deus, é presente de Deus a salvação. Então o homem precisa se arrepender. Se você tem vivido a vida toda no pecado e sabe disso, seu caminho da perdição, precisa arrepender-se dos seus pecados, confessar a Deus. Se confessarmos os nossos pecados, sabe, está na hora de você largar esse vai e vem e fazer realmente com disposição, com firmeza, uma atitude de arrependimento e de confissão e confiar inteiramente na graça de Deus. Sabe, quando você fizer isso, você não vai provavelmente ficar inseguro, porque você vai pensar assim, puxa, eu confessei meus pecados e recebi a Cristo como meu Salvador, mas eu ainda sou pecador. Enquanto você estiver com esse tabernáculo terreno, nesse corpo, enquanto você estiver aqui, nesta realidade do mundo, você continua sendo pecador. A grande diferença é que quando Cristo nos cobre com a sua justiça, nós somos pecadores sim, mas pecadores salvos. Pecadores sim, mas pecadores redimidos. Pecadores sim, mas pecadores comprados pelo sangue de Cristo. E isso é a garantia da nossa salvação. É que Deus é rico em perdoar. E a justiça de Cristo pode nos cobrir de todo miserável pecado. Cuidado com o seu vai e vem. Está na hora de parar desse vai e vem e tomar atitudes e posturas realmente firmes ao lado do Senhor Jesus Cristo. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo permaneça conosco até uma próxima vez. Aleluia.